Você acreditaria se eu te dissesse que ao comer uma porçãozinha de uma coisa antes de dormir, você acordará com menos peso e com a barriga sequinha? Eu confesso, eu não acreditaria não. Ainda por cima, eu ia mandar essa pessoa ir pastar, porque pensa, se realmente existisse alimentos que a gente comesse antes de dormir e fizesse a gente perder peso simplesmente dormindo, todo mundo ia comer, certo? Pois bem, isso se todo mundo soubesse disso. Por isso, hoje eu vou compartilhar com você coisas que as pessoas não nascem sabendo. Informações que apenas quem estuda muito e se interessa em pesquisar conseguem ter acesso. E eu, como gosto de compartilhar tudo aquilo que faz bem, que te deixa mais saudável, mais bonita e mais proativa e ativo, eu compartilho. Porque eu acho assim, que se tem algo que a gente faz e percebe que isso faz muito bem pra gente, a gente deve sim ensinar para as outras pessoas, para que elas também consigam ter benefícios. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar 5 alimentos que, se você der uma mordida ou uma lambida antes de dormir, vai fazer com que o seu metabolismo acelere e, consequentemente, você queime muitas calorias apenas dormindo. Então, fica comigo até o final, que eu vou compartilhar esse segredo com você, porque eu quero que você também colha os benefícios de se tornar uma pessoa mais saudável. Aliás, você já ouviu falar que comer durante a noite não faz bem? Pois bem, essa frase pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por quê? Porque vai depender muito do que você come antes de dormir. Porque dependendo do que você come, o seu metabolismo, ele vai queimar as calorias durante o sono ou vai acumular gorduras. Aliás, o que você costuma comer antes de dormir? Porque pode ser que o que você come pode te sabotar ou te fazer engordar. Me conta que eu posso te ajudar a entender se você anda fazendo escolhas certas antes de ir para a cama. Eu vou te contar. Eu consumo, alimentos que aceleram o metabolismo para que o meu corpo queime as calorias mesmo durante o sono. Porque esses ingredientes, eles liberam hormônios que queimam gordura e, o melhor, são todos ingredientes fáceis de encontrar. Eu falo isso porque é muito importante consumir ingredientes saudáveis. Porém, às vezes, alguns ingredientes fica difícil da gente ter acesso, né? Por ser, às vezes, de uma cultura diferente ou por ter um preço muito elevado. Mas fica tranquilo, porque esses 5 ingredientes que eu vou te contar hoje, você tem acesso e são uma preciosidade. Principalmente o top 1. Ele é tão surpreendente que contraria completamente a sabedoria convencional sobre dietas. Preparado? Começando pelo top 5. É uma das frutas mais consumidas no mundo. E ela nasce de uma erva e não de uma árvore. E essa erva é considerada a maior planta herbácea do mundo. Ela também libera gás estileno, capaz de acelerar o amadurecimento de outras frutas próximas a ela. Não tem aquele ditado? Me diga com quem tu andas que te direi quem és. Que é quando tem, vamos dizer assim, a pessoa meio maloqueira, sabe? Aí todo mundo fala, fulano tá andando com aquele indivíduo. Então deve ser tudo farinha do mesmo saco. Pois é. Essa fruta solta um gás que amadurece todo mundo que tá em volta. Vamos até chamar ela de fruta bagaceira? Né? Gostei. Até porque todo mundo que é bagaceiro faz a gente rir, não é mesmo? E essa fruta, ela é rica em triptofano e vitamina B6, que auxilia na produção de serotonina. Serotonina é aquilo que faz a gente, vamos dizer, ficar bem-humorado, sabe? De bem com a vida. Essa fruta também, ela é riquíssima em potássio, existem mais de 1000 tipos. Você não adivinhou até agora? Então eu vou te falar, porque senão eu vou ficar o dia inteirinho falando sobre ela, porque ela é simplesmente maravilhosa e tem milhares de benefícios. Eu consumo sagradamente, todos os dias, 2 por dia, que é a nossa querida banana. E eu sei que você pode estar se perguntando, mas banana não é bom comer de manhã, não? Sim, banana é ótimo comer pela manhã também. Só que quando ela é consumida à noite, ela se torna um poderoso auxiliar do sono e um grande queimador de gorduras. Exatamente por conter
triptofano, que produz o hormônio do sono, que é a melatonina. Pesquisas sobre nutrição revelam que quem come meia banana antes de dormir entra em estado de relaxamento. Isso faz com que a qualidade do sono melhore. E quanto melhor for o nosso sono, melhor o nosso metabolismo vai trabalhar e queimar as gorduras. Então, experimenta comer meia banana antes de dormir, para daí uma tapeada no estômago que você vai se surpreender com os resultados. Além disso, a banana ela é riquíssima em potássio, como eu já disse, e magnésio. Agora, se você achar que comer meia banana pode, sei lá, dar trabalho ou que é desperdício jogar a outra metade fora, uma dica que eu te dou é: congela a outra metade. A metade que sobrou, até porque não é só uma questão financeira. Mas porque não é correto desperdiçar comida, a gente deve sempre honrar todos os alimentos. Aí o que você faz? Você tira a casca, aí você enrola ela bem em um filme plástico e guarda ela no congelador, pela metade, ou você pode guardar ela também já cortadinha, só para consumir ela no dia seguinte, que é até mais prático. Por isso, não se esqueça, 30 minutos antes de dormir, come meia banana que a qualidade do seu sono vai melhorar e você vai queimar calorias enquanto dorme. Porque pelo menos de manhã, assim, eu já quero acordar com a minha barriga bonita, porque eu já acordo com a cara feia. Então, pelo menos a barriga tem que estar murchinha. Eu acordo de manhã, olho no espelho e ela tá, ó. Depois da janta, as banhas estão pulando para fora da calça. Mas pelo menos de manhã, eu acordo com a barriga sequinha. E vamos pro top 4. Iogurte grego. Mas cuidado, iogurte grego não é iogurte convencional. E por que que tem que ser iogurte grego? É questão de preconceito? Não. É porque o iogurte grego, ele tem 2 até 3 vezes mais de proteínas do que o iogurte normal. Ou seja, ele é muito rico em proteínas boas. Mas tá, e o que isso tem a ver com o nosso sono? Na verdade, quando nós dormimos, esse é o momento que perdemos músculo. E você sabe o que acontece quando perdemos músculo? O nosso metabolismo, ele desacelera. E quando o nosso metabolismo desacelera, ao invés de queimar gorduras, o nosso corpo, o que ele faz? Ele acumula gorduras, fazendo com que a gente fique com um corpo difícil de emagrecer. Mas quando comemos iogurte grego antes de dormir, as proteínas boas do iogurte grego farão com que o nosso corpo ele não perca músculo, porque quando dormimos ficamos muitas horas sem nos alimentar, às vezes 7, 8, 9 horas seguidas. E quando a gente fica em jejum, o nosso corpo ele entra em pânico e ele fica desesperado por energia. E a única função do nosso corpo, diferente da nossa mente, é manter esse corpo vivo. A nossa mente não. A nossa mente, ela é danada, sabe? Ela quer ter um corpo lindo. A gente foca na nossa aparência. Mas o nosso corpo, ele foca unicamente na nossa sobrevivência. Então, quando ficamos muitas horas sem comer, o corpo ele vai buscar energia primeiro. Sabe aonde? Não é na gordura localizada, não. É nos músculos. Se engana redondamente quem acha que o corpo, quando ele entra em estresse, ele começa a queimar gorduras. Não, ele começa sempre pelos músculos. As gorduras são sempre as últimas a serem queimadas. É por isso que eu sou totalmente contra jejum intermitente durante o dia e jamais recomendo para quem quer perder peso com saúde e não voltar a engordar. Dietas restritas que prometem perder muitos quilos de forma rápida e jejum longo são coisas que quem quer perder gordura corporal jamais deve fazer, porque esse tipo de atitude faz com que o corpo perca líquido e músculo. E quando isso acontece, o metabolismo ele cai, fazendo com que a pessoa tenha dificuldade de emagrecer e engorde fácil, porque o corpo ele vai queimar poucas calorias e acumular gorduras. Por isso é importante comer um copinho de iogurte grego antes de dormir, que as proteínas boas que contém vão proteger os seus músculos. Só toma cuidado na hora de escolher, tá? Porque tem muito iogurte grego com sabor. O ideal são os sem sabor e sem açúcar, porque senão esse açuquinha que você consome antes de dormir, o seu corpo já vai acumular ela.
Agora, se você for do tipo que não consegue comer iogurte grego sem sabor e sem açúcar, espera só um pouquinho que eu vou te dar uma dica preciosa que é também do ingrediente do top 1 que vai te ajudar. Mas por enquanto, vamos para o top 3. Tofu. O tofu é um alimento considerado a carne de soja devido à sua riqueza em proteínas vegetais. Aqui no Japão, a maioria dos japoneses consomem tofu diariamente. Eu também consumo todos os dias aqui em casa. Os meus filhos amam e é um alimento extremamente saudável. Tofu se escreve tofu e se pronuncia tofu e não tofu. Se você chegar aqui no Japão e falar tofu, absolutamente ninguém vai entender o que você quer, porque é uma pronúncia errada. Eu tô falando isso porque uma vez uma inscrita me perguntou. Ela falou assim: Lilica, eu conheço aqui no Brasil como tofu, mas você pronuncia diferente. Eu queria saber qual a forma correta. E eu respondi a ela pelos comentários na época que a forma correta não é tofu. A forma correta de se pronunciar é tofu. Assim como muitos ingredientes japoneses, as pessoas que não falam a língua japonesa às vezes pronunciam errado. Isso acaba viralizando. Enfim, consumir tofu quentinho antes de dormir, além de ser extremamente saudável e delicioso, é também um ingrediente considerado um ingrediente de dieta, principalmente para as mulheres, porque aumenta os hormônios femininos. E você pode até estar pensando, mas Lilica, o que tem a ver os hormônios femininos? Bom, quando acontece a queda de hormônios femininos, isso também faz com que o nosso metabolismo desacelere. É por isso que mulheres mais velhas têm mais dificuldade de emagrecer do que mulheres mais jovens. Pode perceber que muitas mulheres mais velhas reclamam que se alimentam da mesma forma de quando elas eram jovens, mas que com o passar da idade passaram a engordar com mais facilidade, mesmo comendo a mesma quantidade. Por quê? Por causa da diminuição dos hormônios. Mas comendo tofu, ele ajuda a repor esses hormônios. Outra qualidade do tofu é que, além dele ser muito rico em proteínas boas, ele tem poucas calorias. Por isso, se você sentir fome antes de dormir e não quiser ir para a cama de estômago vazio, comer tofu é uma excelente opção. E o mais importante, quando você come tofu quentinho, ele esquenta o estômago. Isso também ajuda a acelerar o metabolismo e queimar calorias enquanto você dorme. Pesquisas revelam que aumentar apenas 1 grau no corpo eleva o metabolismo em até 13%. Ou seja, enquanto você dorme, automaticamente o seu corpo vai queimar calorias. Você pode esquentar ele no micro-ondas ou adicionar ele em uma sopinha quente antes de dormir. Pode ser uma sopa de legumes, tá? Ou um misoshiro também, que combina muito. Além de queimar calorias, o tofu quente, ele ajuda também a desinchar. Olha que maravilha! E agora, vamos para o top 2. Ovo cozido. Mas não pode ser zoiudo frito, tá? Já vou adiantar. Tem que ser ovo cozido. E eu sei que pode ter gente que vai pensar: ah, mas ovo cozido à noite tem muito colesterol e o colesterol vai me engordar. Olha, eu não tô dizendo para você comer meia dúzia de ovo, não. Eu tô dizendo para você comer um ovo cozido. O ovo cozido é um dos alimentos mais completos e nutritivos que existem, sendo uma excelente fonte de proteínas de alto valor biológico e gorduras boas. Ele atua também na construção muscular, promove saciedade, auxiliando na perda de peso, que é ótimo, e protege a saúde dos olhos, do cérebro e dos ossos. E o principal benefício de consumir ele antes de dormir é que ele promove a manutenção da massa muscular, ou seja, ele impede que o nosso corpo perca músculos, porque, como eu disse, a gente fica muitas horas sem se alimentar durante o sono. E nessa hora, o nosso corpo começa a procurar lugares para extrair energia e ele começa então a queimar os músculos do nosso corpo. E o ovo cozido impede que isso aconteça, fornecendo as proteínas e os nutrientes necessários.
Além disso, a gema do ovo é riquíssima em colina, um nutriente essencial que melhora a memória, o aprendizado e o funcionamento do sistema nervoso. Também promove uma forte sensação de saciedade. E sabe o que é o melhor da história? É que o ovo é um ingrediente barato e é muito acessível, o que não pesa na nossa carteira também. Por isso, 30 minutos antes de dormir, dê lá uma bocanhada em um ovinho cozido, que os seus músculos não serão perdidos e o seu metabolismo vai ficar acelerado até de manhã, até mesmo quando você estiver dormindo. Só tome cuidado, tá? Com uma coisinha. Lembre-se, é apenas um ovo cozido. E você também não deve socar maionese nem molho em cima dele, não, tá? Saboreie ele do jeitinho que ele vem ao mundo. Só de acrescentar aí um salzinho, ó, ele já fica uma delícia. Não vem fazer gordice, tacar maionese, tacar molho em cima do coitado, não, tá? Que ao invés de emagrecer, você vai engordar. E bom, agora vamos finalmente pro top 1. E esse ingrediente, olha, eu te garanto, é simplesmente dos deuses. E você vai ficar surpresa quando eu te contar, porque surpreende até quem conhece nutrição. Principalmente por esse ingrediente não ser uma proteína, e sim um carboidrato. Isso mesmo, carboidrato. Porém, a gente não deve se esquecer que nem todo carboidrato é vilão e que existem carboidratos ruins e existem carboidratos bons para a saúde, aqueles carboidratos puros que a gente não pode, que a gente deve consumir. E esse é um deles. O melhor ingrediente que você deve consumir para que o seu corpo entre em relaxamento natural, melhorando a qualidade do seu sono e que proteja o seu corpo durante o seu sono noturno, fazendo com que o seu metabolismo acelere e queime mais calorias durante o sono, anota aí, mel puro. Isso mesmo. Uma colherinha de mel puro 30 minutos antes de dormir. Isso já vai te ajudar a melhorar a qualidade do seu sono, o que é muito importante para quem quer emagrecer ou ganhar músculo. Ajuda também na reposição hepática, porque ele vai servir assim como combustível para o fígado, evitando que o corpo entre em estresse e pânico devido à queda de energia durante o jejum noturno, né? Porque como eu expliquei, quando o corpo ele necessita de energia, ele deixa de queimar calorias. Mas o mel, aí que ele entra. Ele entra como uma energia, fazendo com que o corpo não pare de queimar calorias e trabalhe de forma correta mesmo durante o sono. E também estimula a liberação de serotonina, que é o hormônio do bem-estar que o corpo converte em melatonina, que é o hormônio do sono. Poucas pessoas sabem, mas a qualidade do sono, ela influencia diretamente na perca de peso. Pessoas que dormem pouco, ou que dormem mal, ou que acordam durante a noite, elas não entram em estágio profundo do sono. Isso influencia muito, não só no psicológico, mas também na perda de peso. E para quem malha, para quem faz atividades físicas, isso prejudica muito na ganha de músculos. E tomando só uma colher, 30 minutos antes de dormir, o seu corpo vai manter o metabolismo acelerado durante a noite toda. Só que, presta bastante atenção, o mel é um ingrediente precioso, muito saudável e imprescindível para quem quer emagrecer com saúde. Porém, tem duas regrinhas que você precisa cumprir para colher os grandes benefícios que esse ingrediente fornece. E a primeira regra é: tem que ser mel puro. Não pode ser mel adulterado, nem mel adicionado com açúcar ou outro ingrediente. Tem que ser mel puro. Tem que estar escrito na embalagem mel puro, 100% mel. Eu falo isso porque tem muito mel que vende no mercado que não é mel puro, tá? Segunda regra. Como o mel ele é muito gostoso, você pode querer assim, comer mais do que uma colher antes de dormir. Você pode querer despejar na boca, pegar a embalagem, apertar e socar um monte na boca. Mas não faça isso. Para emagrecer, é só uma colher. Especificamente, 10 gramas. Eu falo isso, tá?
Porque o meu filho, quando eu vou dar mel pra ele antes de dormir, ele quer roubar a garrafinha de mim e lamber o bico do negócio. Eu tenho que lutar com ele pra ele não devorar tudo, porque se deixar, o bichinho deita e rola no vidro do mel. Então é por isso que eu te falo, se contente, tá? É só uma colherinha. E você precisa se lembrar. Lembra que eu falei do iogurte grego lá no começo? Que se você não conseguir comer ele lá, xoxo, sem sabor, sem açúcar, todo sem graça, que o ingrediente do top 1 ia te salvar? Então, é aí que ele entra. Se você não conseguir comer o iogurte grego sem açúcar e sem sabor, né, e quiser dar uma incrementada, tá aí. Adiciona essa colher de mel nesse iogurte que você já mata 2 coelhos com uma cajadada só, né? Como diz o ditado, né? Você ganha 2 benefícios com apenas uma atitude. Tá vendo? Ai, e é isso. Hoje eu compartilho de coração essas dicas preciosas que pouca gente sabe e que, se você fizer direitinho, vão te ajudar a emagrecer sem esforço e com saúde, que é o principal, e ajudar também a se manter magro. Porque emagrecer é fácil, difícil mesmo é se manter magro por um longo período, sem voltar a engordar. É claro que, se você consumir esses ingredientes antes de dormir todos os dias, daqui a apenas 3 meses você já vai ver uma grande diferença. Mas se você associar eles com refeições saudáveis durante o dia e procurar fazer exercícios físicos, é claro que o resultado vai ser muito maior. E eu tô torcendo por isso. Eu espero que você volte aqui daqui a uns meses e me conte o seu progresso. Porque, assim como o meu, eu fico muito feliz de ouvir o sucesso dos outros. Porque se manter magro e saudável não é uma tarefa fácil, é muita dedicação. E eu, de coração, admiro muito pessoas dedicadas que se esforçam para conseguir os seus objetivos. E você, só de estar me ouvindo até aqui, já provou que é uma dessas pessoas. Você poderia ter desistido de ouvir e ter saído do vídeo, mas não. Você decidiu ficar e ouvir até o final, porque você é uma pessoa capaz de seguir essas dicas. E só de você ter me ouvido até aqui, eu já fico muito agradecida, porque eu compartilho aqui no canal coisas que me ajudam a me manter saudável e com uma aparência que me agrada. Porque, primeiramente, antes de agradar o outro, eu acredito que precisamos agradar nós mesmos, sabe? A gente precisa estar feliz com a nossa aparência, seja ela do padrão ou não. O que importa é se olhar no espelho e gostar daquilo que vê, porque isso influencia indiretamente na nossa personalidade. Você não precisa ter a beleza e nem a magreza de uma supermodelo. Você só precisa se olhar no espelho e se sentir uma supermulher. Ver uma mulher bonita, um homem bonito, porque essa felicidade não é uma coisa supérflua. Eu já conheci pessoas maravilhosas, com uma personalidade fantástica, mas que, pela baixa autoestima, se escondiam e eram felizes por dentro, mas que, quando emagreceram ou passaram a se cuidar mais, toda aquela personalidade radiante que já existia dentro delas simplesmente voltou a florescer e elas não pararam mais de sorrir. Nessa época, eu percebi o quanto é importante se cuidar. A aparência física não é apenas algo externo, mas um conjunto que pode mudar totalmente a forma como a pessoa se enxerga e como ela vai desfrutar a vida. Pessoas felizes com a própria aparência são muito mais alegres, decididas, positivas e, principalmente, motivadas a viver. Por isso, sempre que eu puder, eu vou vir aqui compartilhar tudo aquilo que me ajuda a me manter saudável e feliz com a minha aparência. Não que eu me ache linda, mas tudo aquilo que me ajuda a manter a minha autoestima, o meu psicológico e a minha saúde bem. Por isso, não deixa de me acompanhar. E se você tiver alguma coisinha que gostaria de me contar, é só falar. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais! I think everything we need is right.